Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluias. O Senhor é bom em todo tempo, não é verdade? Deus é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. João 4, os versos 23 e 24, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos dizer juntos: Espírito. Mais uma vez, Espírito. Aleluias. O Espírito vivo do Senhor está neste lugar. Esse Espírito que falou conosco na abertura do culto, no Salmo 27, que falou conosco que Jesus é o pão das nossas vidas, que falou conosco que não há nada, através dos louvores e adorações que nós entoamos ao Senhor, melhor e mais importante do que estar na presença do verdadeiro Espírito de Deus e entregar a Ele uma adoração que seja verdadeira e em espírito. Amém? Muitas vezes nós entregamos adorações muito superficiais. Nós estamos em condições que nós achamos que estamos espirituais, que estamos ouvindo, que estamos discernindo espiritualmente na intensidade que nós deveríamos, e na verdade nós não estamos. Mas hoje Deus fala com a igreja muito fortemente. E Ele me restabeleceu exatamente para que Ele cumpra a obra que Ele tem na vida de cada um de nós essa noite. Amém? Ainda, siga um pouquinho de João. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 10 até o 18. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva um livro, o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse:
Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluias. Amém, igreja? Quem consegue glorificar esse Deus poderoso, que tem a chave da morte, a chave do inferno, aquele que pode determinar sobre a minha e a sua vida, aquele que pode dar ordem à enfermidade para sair das nossas vidas, aquele que pode dar ordens às castas de demônios para nos deixar, para que nós possamos prosseguir em paz, entendendo que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E esta pessoa foi enviada e designada para nos acompanhar em todo o tempo. Por onde quer que nós estejamos, num bom ou num mau momento, numa boa ou numa má companhia, nós podemos usufruir da presença do Espírito Santo de Deus se nós nos abrirmos para experimentar dessa presença. Se nós estivermos dispostos e inclinados a conhecer essa pessoa, a se relacionar com ela, ela vai se tornar o nosso guia e ela vai nos conduzir pelos caminhos que o Senhor traçou para cada um de nós. É só por meio do relacionamento que nós conseguimos, diga para o seu irmão, vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Você foi atraído esta noite a este lugar, como a palavra diz em Jeremias, com um amor leal, para que você, se até aqui não viveu uma vida no Espírito, possa viver a partir de então. Aleluias. Nesse sentido, nós temos a adoração em espírito e em verdade, que nós lemos no livro de João, capítulo 4, os versos 23 e 24. Quando nós entendemos que é no espírito que nós entregamos uma adoração excelente e verdadeira ao Senhor, os céus se movem. A Bíblia relata a passagem de Paulo e Silas em que as cadeias se quebraram, em que os grilhões se despedaçaram durante uma adoração. E eu pergunto à igreja, foi uma adoração no gogó, na força do instrumento, na força da aula de canto, na força do exibicionismo, na força do palco, do estrelismo? Ou foi uma adoração intimista no Espírito? Quando nós alcançamos a dimensão de viver no Espírito, tudo que nós fazemos fica diferente. Tudo que nós enfrentamos, tudo que nós dispomos a fazer, tudo que nós temos que enfrentar, nós enxergamos da perspectiva espiritual. E aí nós começamos a enxergar o mundo real, espiritual. Nós começamos a ver além dos nossos olhos. Nós recebemos visão. E nós somos compelidos, a palavra diz, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que convence a mim e a você dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos erros, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos renunciar, daquilo que nós precisamos entregar. É só o Espírito Santo que pode realizar essa obra na minha e na sua vida. E por meio da nossa adoração, que não se limita a um ritual, que não se limita a um momento na igreja, a um momento na célula, a um momento numa praça pública, num show, num evento, mas aquela adoração silenciosa, que você é capaz de entregar no Espírito, no íntimo do seu quarto, no seu lugar secreto. Essa adoração no Espírito. O Senhor tem ansiado receber dos seus filhos e filhas, daqueles que se identificam, que se reconhecem, que se apresentam como servos e filhos do Deus vivo, mas que não dispensam uma adoração em espírito e em verdade.
O Senhor vive um momento cansado, enojado de rituais, enojado de estrelismos, enojado de competitividades, enojado de tudo que faz com que a gente viva no nosso mundo carnal, físico, material, e sedento que nós sejamos nutridos, como nós lemos em João, de maneira que o Espírito nos leve à adoração, nos leve a entregar momentos, e não apenas momentos, mas a levar uma vida de adoração ao Senhor. Para que nós vivamos de maneira que tudo o que façamos adore ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Nós vimos em Apocalipse, aqui do 1 ao 10, do Apocalipse 1, do 10 ao 18, nós vemos que João, ele traz a revelação que ele recebeu e que Deus pediu a ele que transcrevesse para que nós pudéssemos acessar, para que o povo do Senhor pudesse conhecer esta revelação. Mas volta comigo em 1 Apocalipse, capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, João diz: achei-me no Espírito. O Senhor espera que no dia dele, cada um de nós sejamos achados no Espírito. E o dia do Senhor não é apenas a segunda vinda de Jesus. O dia do Senhor na minha e na sua vida é hoje. E Ele esperou ter achado muitos de nós hoje no Espírito. Mas não foi possível. Por isso que Ele atraiu-nos. Por isso que Ele nos moveu até esse momento para dizer: ei, a minha palavra, através do profeta João, eu convido vocês a entenderem que vocês precisam ser achados por mim, o seu Senhor, no Espírito, para que eu lhes traga a revelação que vocês precisam receber. Esta nós já recebemos. Esta já está expressa, declarada e consolidada na palavra, embora não em muitos corações. Mas existe uma revelação diária que o Senhor quer trazer ao meu e ao seu coração, para que nós vivamos de maneira que Ele seja o centro das nossas vidas. Que nós possamos usufruir de uma vida guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão: no Espírito. É só no Espírito. Pode falar para ele com essa ênfase. Amém? É só no Espírito. Não tem outra maneira de nós acessarmos as revelações espirituais que Deus quer trazer ao meu e ao seu coração, ao ministério particular que Ele tem com cada um de nós, que nós possamos alcançar, que não seja por meio do Espírito, que não seja no Espírito. Amém? O poder do Espírito pode transformar as nossas vidas, e a gente tem aqui vários exemplos na palavra, mas um que me chama muita atenção é o exemplo de Ezequiel. Na passagem de Ezequiel 37, nós temos aquela conhecidíssima passagem do Vale de Ossos Secos, onde o Senhor reconstitui músculos, ossos, fibras, tendões, absolutamente tudo que nós somos dotados, que nós portamos. Amém? Procede? Aleluias. Mas chega em determinado momento em que ele diz que é por meio do Espírito, e ele sopra sobre o vale o quê? O que ele sopra sobre o vale, gente? Aleluias. Alguém leu ou ouviu alguma pregação de Ezequiel 37? O Senhor sopra sobre o vale o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição. E só então, depois de ter recebido osso, músculo, depois de tudo ter se juntado, ter se unido, ter sido formado por Jesus outra vez, pelo Senhor outra vez, Ele sopra o Espírito que traz vida e traz restauração. Isso significa que eu e você podemos estar assim, todo musculosinho, de pé, pela graça do Senhor. Mas nós só teremos vida no Espírito. Do contrário, nós somos sepulcros caiados. Nós somos carcaças
ocas, vazias, cheias de nós mesmos, ou seja, de nada. Mas quando nós entendemos isso, recebemos e nos apropriamos da revelação da palavra de Deus, reconhecemos que há poder por meio da ação do Espírito de Deus. Nós recebemos esse Espírito em nosso interior e ele vai nos convencendo de tudo que nós precisamos ser convencidos. Ele nos convence de cada um dos nossos pecados, ele nos convence de cada uma das nossas convicções, que elas não são acertadas, que a gente precisa alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, que nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, que nós precisamos viver os planos de Deus, porque eles sim são de nos fazer prosperar e não vão nos trazer danos, o quanto os nossos planos nos trarão. É por meio do Espírito que nós somos movidos a este ponto de relacionamento. Nós não conseguimos sonhar os planos e os sonhos de Deus, experimentar do poder do Espírito de Deus nas nossas vidas, querendo viver os nossos projetos, querendo nos autoconhecer o tempo inteiro e entender as nossas vontades, e entender os nossos anseios. É quando nós buscamos entender os anseios de Deus, é quando nós buscamos ouvir o Espírito de Deus, que nós alcançamos tudo que nós verdadeiramente desejamos, que nós encontramos tudo que nós verdadeiramente necessitamos para sermos prósperos, para sermos felizes, para sermos cheios de um espírito de vida e restauração. Um espírito que não traz a vida apenas para mim e para você, mas que nos dá e nos outorga o poder de sermos multiplicador da transformação que o Espírito Santo de Deus, e só Ele é capaz de fazer. Quando nós testemunhamos do que Ele fez em nós, do que Ele fez em nossa família, do que Ele fez na nossa casa, nós estamos sendo agentes do poder do Espírito Santo de Deus na vida de outras pessoas. E nós temos cada dia mais abafado esse poder. Nós temos cada dia mais tentado controlar esse poder com a nossa força, estabelecendo até que dia vai, na vida de quem vai, para onde vem. Hoje não estou afim, estou estressado, estou cansado, estou com febre, estou assim, estou assado. Não vai ser hoje, não vai rolar, não estou legal. E aí a gente não percebe, mas nós vamos levando uma vida em que nós já não discernimos mais espiritualmente, em que já não adoramos mais no Espírito, porque o Espírito já está longe de nós. Não no sentido de que Ele nos abandona, mas de que nós ignoramos a presença poderosa dEle ao nosso lado. E nós precisamos nos apropriar desse poder. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus nos leva ao serviço, nos traz o consolo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos 20, os versos do 22 ao 24, diz assim: agora compelido, lembra que eu disse que o Espírito Santo nos compele? Agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo está falando sobre toda a trajetória que ele vinha caminhando, anunciando a palavra de Deus até que ele cumpra, depois de escrever as cartas às igrejas, até que ele cumpra a sua carreira, como nós tanto conhecemos aquela passagem. E ele é um exemplo para nós, através da palavra de Jesus e da obra salvadora que o Espírito Santo faz. Não é sobre o meu anseio, sobre o meu plano, sobre a minha vontade, porque agora não vou nem falar em qual país eu gostaria de estar. Ah, mas agora eu gostaria de estar lá na Ilha Y.
Ah, agora eu queria estar assim, sendo servida desta forma, experimentando disto, vivendo aquilo. Fala para o seu irmão, volta para a terra. Volta para a terra. O Espírito te chama, fala para ele. Pronto, para ele não achar que é você que está chamando ele para voltar para a terra. Fala para ele, é o Espírito que te chama. Amém? É o Espírito Santo de Deus que fala com cada um de nós. Ei, você está achando que isso é bom, mas os meus planos para você, o teu coração não consegue alcançar. O teu ouvidinho limitado, os teus olhinhos limitados não conseguem ver ou ouvir, não são capazes. Não chegou ao coração de nenhum de nós, por mais que você pense que sonha alto, que está sonhando sonhos de Deus, aleluia, amém, sonhe mesmo. Querido, não chegou ao seu coração o que Deus tem preparado para você. Mas é só vivendo no Espírito que nós podemos usufruir do melhor do Senhor nas nossas vidas, da comunhão, da intimidade com o Senhor. Nos relacionando com o Espírito Santo de Deus, nos movendo e recebendo dele o consolo. Perceba que as palavras de Paulo não são palavras de quem não tem um lugar. Ele diz, não tem uma cidade por onde eu passe que o Senhor não me dê visão de sofrimento, de prisão. Ele está vivendo uma perseguição ferrenha. E ele diz assim, eu não me importo. Fala para o seu irmão, não se importe. Aleluias. Paulo diz, eu não me importo. Eu vou cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vou fazer o que Deus me confiou e me capacitou. Por meio da graça dele. Porque na nossa força nós não conseguimos. Essas palavras não sairiam da minha boca agora. Mas no Espírito nós somos capacitados e levados onde Deus quer realizar a sua obra. E ninguém, diga para o seu irmão, ninguém, fala de novo, ninguém pode impedir o agir do Espírito de Deus. Ninguém foi capaz de impedir que o Espírito de vida trouxesse vida àqueles ossos. Ninguém foi capaz de impedir e parar o plano do Senhor de trazer você até este lugar hoje. Ninguém foi capaz de impedir que você fosse chamada no ventre da sua mãe. Ninguém poderá impedir que você viva o que Deus tem preparado para você viver. Aleluias. Ninguém pode impedir. Só sei, Paulo diz no verso 23, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Talvez você está reclamando que o Espírito Santo não está te avisando as coisas que estão acontecendo. Está faltando verdade, está faltando relacionamento. Porque a Bíblia diz que Ele nos avisa, que Ele nos prepara. Você não é pego desavisado em nada. Você pode ter ignorado o aviso, mas você é avisado. Muitas vezes nós somos sacudidos, nós somos chacoalhados para entender um aviso que o Espírito de Deus está nos trazendo e nós ignoramos, porque nós já temos um planinho muito bem definido, muito bem bolado, muito bem traçado. Nós já sabemos o dia e a hora que a gente quer ir, a hora que a gente quer voltar. E a gente é muito autônomo, muito independente. E o Espírito Santo diz, ei, vem cá. É na dependência que você cresce. É na dependência que você é livre. A liberdade, ela é no Espírito, a Bíblia diz. A Bíblia não diz você é livre nas suas vontades. Você é livre no seu ministério. Ela diz que há liberdade no Espírito de Deus. E se você está usufruindo de liberdade que não provém do Espírito de Deus, peça perdão hoje ao Espírito Santo. Diga a Ele que você quer intimidade, que você quer ouvir todo o aviso que Ele trouxer para você. Porque Ele está avisando a cada um de nós. E nós estamos fazendo ouvidos surdos para a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Oh Espírito poderoso. Atos 6, verso 3. Esse Espírito está neste lugar.
Aleluias. 6:3, para não ficar nas minhas palavras, irmãos, Deus a fim de servir às mesas. O 2, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. 3 agora, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Dependência no Espírito Santo de Deus. Esses homens não seriam capazes de realizar nada. Esses homens não teriam sido escolhidos pelas suas personalidades, pelas suas habilidades, pelas suas renúncias. Esses homens foram escolhidos. A Bíblia diz porque eles eram cheios de quê? Sabe, eu e você precisamos perseguir. Perseguir é um pouco mais do que buscar, é não parar de buscar hora nenhuma. É uma perseguição constante, eu não vou parar até eu encontrar. E você segue procurando, porque quando você encontra é uma fonte inesgotável. E você pode aumentar e crescer em profundidade, em intensidade. Até que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Até que você seja um agente da transformação de Deus na vida de outras pessoas, como estes aqui foram escolhidos, por serem cheios do Espírito de Deus e de sabedoria. Eles receberam essa tarefa. Mas essa tarefa Deus não designou apenas a esses 7 homens. Essa tarefa está hoje outorgada a mim e você. Mas o Senhor está vendo cada um de nós como seres, homens, mulheres, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo de Deus e sabedoria, porque nós alcançamos isso por misericórdia quando nos relacionamos, quando somos íntimos, quando buscamos, quando estamos atentos aos avisos. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero pedir o ministério de louvor para louvar novamente.